What's up, guys? What's up, Springer? How are you guys doing? Como é que vocês estão? Mas olha só, thank you very much. Welcome to Springcast. E eu sinto aqui que o Sam Jones ficou impressionado com a minha entrada. Eu vi e falei, nossa, que exótico essa falada pertinho do microfone. Yeah. Can't stop me now. Eu vou de novo. What's up, guys? What's up, Springers? How are you guys doing? Welcome to mais um Springcast. E como não poderia ser diferente, a gente só traz pessoas incríveis com histórias incríveis e hoje a gente alcançou o ápice dessa incredibilidade toda. E eu trouxe aqui alguém muito especial, que muito mais do que um amigo também é um mentor. Eu queria que vocês conhecessem Mr. Sam Jolen. In English or in Portuguese? It's up to you, my brother. Em japonês não vai rolar, mas de resto... Olá, tudo bom? Irashamase, meu povo, um prazer enorme poder estar aqui finalmente no Springcast. Olha que beleza. Para vocês que não sabem, o Sam Jolen tem inúmeras habilidades e uma delas está interligada aqui com a parte de áudio e vídeo. Então eu tive que dar um upgrade gigantesco aqui no podcast para poder recebê-lo. Pra tal altura deles, aí, né? Sim, aí eu gosto. Thank you very much, mano. Mas, obviamente, todo mundo te conhece, sabe quem é Sam Jolen, mas faça uma introdução para aqueles que são os incautos, que não tem tanto conhecimento assim na área de PNL tá bom. e desenvolvimento pessoal. Como você me apresentaria no podcast? Olha só que interessante. Se você fosse me apresentar, como seria? Do jeitinho que eu acabei de... Pessoal, eu sou Sam Jolen, é um prazer enorme. Eu trabalho com desenvolvimento humano há muito tempo. E vou completar agora 22 anos de carreira e tive a chance de ajudar muitas pessoas a se encontrarem, a alcançarem resultados maiores, a se tornarem as melhores versões de si mesmas. E dentro dessa jornada toda, uma das coisas que aconteceu diversas vezes é justamente vir para o Japão, que é um lugar que eu tenho uma história muito grande, muito longa também, e por isso é sempre um prazer poder estar aqui compartilhando ideias, ajudando a comunidade DKSeg. Obrigado, tem também uma canequinha da Spring aqui. A comunidade de DKSegs aqui no Nihon, e é um prazer enorme poder estar aqui ajudando você a destravar a sua mente para você alcançar resultados maiores e se tornar a sua melhor versão. É isso, cara. Seria impossível lá, Thiagão passando ali, Thiagão participando. Seria impossível fazer uma apresentação tão boa quanto a que você acabou de fazer. Bem sucinto. Isso, cara. Não, mas é muito boa. Muito bom. E hoje, qual que é o desafio desse podcast? Porque assim, muitas pessoas conhecem o Sam Jolen porque não só por toda a trajetória, mais de 2 décadas aí sendo referência na área de desenvolvimento pessoal, mas também por conta até do YouTube, né? YouTube, Instagram, né? Tem uma relevância muito bacana nesses canais de comunicação, então o pessoal conhece ele. Então, meu desafio hoje foi trazer um negócio, fazer uma desconstrução de Sam Jolen, fazer um papo between friends, trazer você para esse papo aqui between friends e falar um pouquinho de não só dessa área, mas um pouco de tudo, né, man? Get to know you a little bit better. Vamos, porque os nossos papos são engraçados, geralmente. Eu conheço o Guto há muito tempo. Eu conheço o Guto há 30 anos. Around that, my brother. Talvez um pouco mais, talvez um pouco... Não, daí pra frente. Daí pra frente. E, 30 anos conhecer alguém é muito estranho, né? E sabe o que é legal de até falar? Que assim, por um período de tempo, os nossos caminhos drift apart. A gente ficou distante, né? A gente parou de se conversar por alguns anos. E quando a gente voltou, ambos estavam em posições melhores, né, cara? Porque pior também era difícil, né? True story. Que a gente saiu, a gente desceu pra base juntos, né, cara? Eu acho que o tempo que a gente passou até sem conversar muito com frequência era o tempo que você estava aqui no Japão. Yeah. E você na Alemanha, né? E eu fui para um monte de lugares diferentes e bizarros, e a rotina acaba sendo maluca, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente veio na mesma época pro Japão, eu vim um pouco antes, e a diferença é que você ficou, e eu voltei pro Brasil. E é sobre isso, guys. Esse é o tema do podcast de hoje, que é essa desconstrução, é mostrar principalmente pra galera que tá aqui no Japão, 2 casos diferentes que partiram do mesmo lugar, saca? Do mesmo lugar. Nós 2 viemos com a mesma idade, no mesmo ano pro Japão, os 2 trabalharam em fábrica, um ficou e construiu uma empresa.
O outro foi e construiu um império. Qual sou eu? Né? Ou seja, não há decisões erradas, né? Eu não tomei uma decisão errada de ficar, você não tomou uma decisão errada de ir embora, né? Seguiu o nosso caminho. É diferente, né? E foi interessante, porque quanto tempo você passou em fábrica? Você passou aí seus 10 anos? Não. Não deu tudo isso? Nada, 3 anos e meio. Ah, então foi bem pouco. Ah. Você já começou depois da aula de inglês? Não, aí eu, depois de 3 anos de fábrica, aí depois eu fui para dentro de uma empresa brasileira, onde era praticamente uma fábrica, mas não era fábrica japonesa, né? Mas eu tinha ali que bater cartão, eu tinha De operário, quanto tempo? Era um você operário premium, né? Tá bom. O pobre premium. Operário premium. E aí depois eu fiquei mais 6 meses na fábrica. Então, se a gente colocar tudo, eu colocaria, vamos considerar que esse período dentro do próprio produto brasileiro, dessa empresa brasileira, foi fábrica, né? Seria 5 anos. Fábrica, chão de fábrica, 3 anos e meio, né? Mas, assim, antes de empreender... Então deu uns 8 anos e pouco, mais ou menos. Não, 5 total. Ah, 5 total? 5 total. Tá bom. 5 total. Tá bom, até que foi excelente. Não, foi. Foi justamente porque eu pus em ação sempre o meu plano da regra dos 2 anos. Que você conhece, né? Sim, regra dos 2 anos. Bastante. Que é justamente essa regra de... Só para quem não conhece, a regra dos 2 anos que eu criei quando eu tinha 17 anos é o seguinte. Eu ficaria 2 anos num lugar se eu estivesse aprendendo muito, mas ganhando pouco, eu ficaria 2 anos. Se eu estivesse ganhando muito, mas não aprendendo nada, eu ficaria até 2 anos. Se eu não estivesse aprendendo nada, ganhando nada, eu saía na mesma hora. Não fazia sentido. Não fazia nem 90 dias de experiência. Nem a experiência. Agora, se eu estivesse ganhando muito e aprendendo muito, aí não tem por que sair. Eu nunca encontrei esse lugar, né? Mas eu faço a Spring ser esse lugar pra galera que trabalha com a gente. Tá bom. Que eles ganhem bem, que eles criem projetos, que eles tirem outras fontes de renda e que eles estejam aprendendo o tempo inteiro. Então, essa é a ideia. Eu no Japão, eu fiquei menos de 1 ano quando eu vim. Deu o quê? 11 meses? Deu acho que 10 meses e meio, 11 meses, eu não lembro. Porque eu parei de trabalhar e fiquei mais uns 15 dias, 20 dias depois. E foi um período muito bom. Porque eu não tinha vivido absolutamente nada do Japão. True. E era uma coisa muito engraçada, porque eu vivia economizando. E economizava muito, muito dinheiro, sabe? Era um negócio assim, bizarro. E aí eu lembro que quando eu decidi que eu ia embora, deu o meu ponto final. E aconteceu por uma situação complexa. Porque eu trabalhei demais na fábrica, eu trabalhei na Shiroki, ali em Toyota. Morava no Romidante. E aí eu lembro que eu comecei a trabalhar cada vez mais, eu queria ganhar mais dinheiro, não conseguia, porque eu descobri que meio que vai ter um teto da fábrica. Acho que eu ganhava 1.300 por hora, alguma coisa do tipo, não lembro mais, tem muito tempo. E aí eu lembro que chegou uma hora que eu não conseguia mais, eu precisava pegar mais zangueô, e por algum motivo eles estavam me dando mais zangueô. E aí chegou um dia que eu trabalhei 12 horas, mais que isso, e o meu hantai não veio, o cara do meu turno contrário. E aí eu trabalhei no lugar dele. E aí eu trabalhei no meu de novo, e era tipo sábado, sabe? Então eu trabalhei 36 horas sem parar. E depois disso eu comecei a meio que passar mal, tava cansado. E acho que o pessoal que é do Nihon, que é do Japão, conhece muito bem essa. Não preciso descrever muito. E a moral da história é que eu pedi para ir pro hospital. E eu perdi meu bônus do ano, porque eu faltei numa segunda-feira. Só que nesse dia que eu fui pro hospital, eu vi uma coisa que mudou minha vida. Eu tava sentado ali esperando para ser atendido e tinha um japonês que usava uma roupa de fábrica, parecido com a roupa que eu usava. E ele tava com a filha pequena, que tinha mais ou menos, um pouco mais nova até agora, do que a filha que eu tenho agora, que tem 5, tá? Do que a Lolo. E esse japonês estava com a menininha ali e de repente o cara, caiu no chão. E começou a ter um negócio ali e ficou quieto. Aí vieram as enfermeiras e aí foram atender ele e levaram. Eu fiquei curioso. E eu lembro muito da expressão do olhar dele, sabe? Ele pra menina. Que era um ar de desespero, junto com uma cara de vai ficar tudo bem. E aí eu perguntei pra tradutora, né, que estava me ajudando, falou, olha, um cara passou mal, o que aconteceu? Ela falou, ele morreu. Teve um derrame. E foi muito forte, foi fulminante. Eu falei, caraca. E aquilo me marcou muito, porque ele tinha seus 40 e poucos anos de idade, aparentemente. E eu comecei a me perguntar assim, se eu com 18, 20 anos, menos de 20, eu tô do jeito que eu tô, como será que eu vou estar daqui 20 e tantos anos? E aquilo mexeu muito comigo, porque eu comecei a me perguntar, será que eu daria minha vida por isso? Será que se eu morresse do jeito que esse cara morreu aqui,
será que minha vida teria valido a pena? É isso que eu gostaria de ter, de história de levar? E principalmente a carinha da menininha, sabe? Daquela menininha de 3, 4 anos, segurando a mão do pai, o pai no chão e ela desesperada, com medo, chorando. Eu falei, será que eu gostaria de deixar minhas filhas desse jeito? Porque eu não sei se... É tudo uma alucinação, né? Claro. Eu não sei se ele era um pai presente ou não. Dificilmente, porque quando a gente trabalha em fábrica, são longas horas, são longas cargas de tempo. E aquilo mexeu comigo, porque eu fui para casa naquele dia, eu fui pro Home Dante, e eu fiquei pensando, né? O que eu quero da minha vida? É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí veio depois de horas e horas e horas, veio um insight. Eu falei assim, eu não quero isso. Eu quero algo diferente. Mas o que eu quero? E eu sempre costumo dizer que assim, se você quer mudar a sua vida, o primeiro passo, você não precisa ter certeza o que você quer. Mas você precisa pelo menos definir o que você não quer. Porque quando você define o que você não quer, já é meio caminho andado. Sim. Fala, pô, isso Já aqui sabe não. o que evitar. Já evito isso, já evito aquilo, já evito aquilo. Então tá, eu falei, eu não quero mais trabalhar em fábrica. Eu não quero mais trabalhar só por dinheiro. Mas o que eu quero fazer? E na minha cabeça veio uma ideia de jirico, que eu chamo. Uma ideinha que a gente chama de aspiração. Que veio a ideia de eu quero ajudar pessoas. Mas eu não fazia ideia como. Eu não tinha sentido nenhum isso. Mas eu falei, legal, eu vou atrás disso. E fui. E aí minha vida virou uma loucura. Fui pro Brasil, economizei dinheiro no Japão, ganhei dinheiro no Japão. Na época, eu acho que eu consegui juntar uns 10, 15 mil dólares. Hold your thoughts on that. Segura seu pensamento nisso aí. De quando você teve essa experiência para você decidir e ir embora, quanto tempo levou? No dia seguinte eu falei que não ia rolar É mais. mesmo? Não. Foi assim? Decisão. Não, quando eu vi aquilo ali, eu falei, não trabalho mais não. É mesmo, cara. Não vou mais não. Aí o chefe falou assim, não, precisa cumprir pelo menos uns dias. Eu falei, tá bom. Mas você cumpriu uns dias? Cumpri e tal, foi, de boa. E aí... Não, eu já falei, vou embora. Não quero mais isso não. E aí você foi embora. Juntou porque 10, 15 mil? eu percebi que não ia muito pra frente naquilo. E aí eu peguei o dinheiro que eu economizei muito forte. Isso foi um ponto importante. Porque muitas das pessoas que moram aqui hoje, eles não têm esse lance da economia mais, que a gente tinha 10, 15 anos É que eu atrás. vim pra economizar. Eu não tinha celular. Pois é. Eu não tinha carro. Eu andava com uma bicicleta que era emprestada de um filho de um amigo, de um conhecido nosso, que o menino devia ter, sei lá, seus 10 anos de idade, então eu andava numa bicicletinha assim. A polícia uma vez me parou e queria saber de onde era aquela bicicleta. E eu não conseguia nem explicar que era Não foi preso. Não fui preso. E é uma história maravilhosa essa, porque quando eu cheguei aqui, me levaram lá na prefeitura, me levaram no lugar para tirar os documentos, né? E eu, beleza, fui, tirei os documentos e tal. E fui trabalhar. E trabalhei todos os dias durante quase um ano. Quando eu falei assim, quero ir embora. Eu falei, tá bom, você precisa dos documentos XYZ para poder ir embora. Eu falei, tá, mas como que eu pego esse documento? Você não tem ele? Não. Então tem que ir lá na prefeitura buscar. Aí eu fui lá na prefeitura, busquei, peguei o documento. E aí, nesse dia que eu tava voltando para casa, a polícia me parou. Uau, que sorte. E aí era o documento de trabalho. Eu não tinha. Caramba. Eu não tinha. Mas na minha cabeça eu achava que ia chegar em casa, alguém ia me dar. Ninguém me explicou. E aí o policial olhava aquilo, ele falava, Kyo, né? Essa é hoje. É isso mesmo, né? Aí ele falava assim, Kyo, né? E ele pensando, filha da mãe, que sortudo, eu ia te levar em cana. Aí eu falei... E aí, então, mas esse é um ponto, porque quando você toma essa decisão, você vai embora. Tem pessoas que talvez tenham tido esse momento, esse snap moment, mas não tem o que fazer. Vai ter que ficar, vai ter que aguentar. Você sabe que existe uma diferença muito tênue entre irresponsabilidade e atacar coisas grandes e importantes. Tá bom. Às vezes pessoas muito responsáveis têm uma dificuldade muito grande de fazer grandes descobertas. É o fato de que a gente estimula as pessoas jovens a descobrirem coisas, experimentarem. Quanto mais novo, melhor. Faz sentido isso? Yeah, sure. Por exemplo, você veio pro Japão com menos de 20. Yeah, 20. E a galera que chega aqui no Japão com 18, é muito mais fácil arriscar, Sim. experimentar, fazer um monte de loucura, virar, do que o cara que chega aqui com 50. É. Com 2 filhos, 3 filhos, e ex-mulher, e sogra, e cachorro, e passarinho. É muito mais pesado. Então, eu digo sempre assim, se você sente, é importante e você tem condições, faz, experimenta. Do it, né? Então, eu tinha uma vida muito leve, muito fácil.
Era só eu. Uhum. Não tinha nada. Não tinha nem namoradinha direito no Brasil. Era só vim, vivi, experimentei e falei, putz, entendi. Aprendi o que eu queria, economizei. Eu vim para ficar 6 meses. Acabei ficando um pouco mais. Uhum. Mas eu consegui juntar dinheiro. Porque eu economizei. Eu não gastava absolutamente nada. Eu gastava assim. Eu lembro que eu cheguei a passar, o meu máximo foram 7 dias que eu gastei Hakuen. Eu falei, cara, muito bom. Eu ia de carona, ia de Cara, ônibus. como que você comia, velho? Eu comprava uma vez por mês, eu comprava a compra do mês, aí eu Comia na fábrica fracionava. Eu não comia na fábrica porque era caro. É caro, né? Era mais caro. E tipo assim, nossa, o dia que eu mereço, trabalhei muito, eu vou me dar um presente. Eu vou comer na fábrica. Aí eu comi o udon da fábrica, que era muito gostoso. Era 300 ienes, assim. E eu lembro muito bem disso. Mas era uma vez, 2 vezes por mês no máximo. Então eu fazia minha comida. Eu acordava 3 horas da manhã, acordava mais cedo, ia lá, fazia minha comida. Então eu programava a panela de arroz, então o arroz estava quentinho. Aí eu lembro que eu fazia frango grelhado, fazia batata frita, fazia salada. Meu primo, que morava junto, ele comprava marmita. E ele comia tudo. Ele só não gostava de uma coisa, que eu adorava, que era feijão. Então ele me dava o feijãozinho dele todo dia. Pô, que maravilha. E eu comia aquilo ali. Então eu acordava e comia isso. Uhum. E aí o que eu fazia? Ia pra fábrica. Eu lembro que eu acho que eu pegava o ônibus, faz muito tempo isso, era às 4 horas e pouco da manhã. Caramba, velho. Porque 5 horas batia o ponto. Nossa. Não era assim? Não é o padrão? Ah, não sei, às vezes você é Rayaban, né? Se você era Rayaban, você entrava mais cedo. Rayaban que vai na cara. Você entra um pouquinho mais cedo, você não entra às 7. Geralmente a galera Não, entra entrava às 5 horas. 5 horas batia o ponto. E aí sai mais cedo, né? Entre aspas. É. Se você não tiver zangueio, sairia 1 hora da tarde, mais ou menos. Eu não sei, nunca sei esse horário. Aí o que eu fazia? Eu entrava 5 horas, batia o ponto. E aí eu trabalhava até, normalmente, a janta. Uhum. Então eu tinha isso, trabalhava o dia inteiro, trabalhava até acho que era às 8 horas da noite. Eu acho que isso aqui no 10 Japão, horas, acho não, 11 né? horas. Isso já não existe mais. Não existe mais. Não existe porque ficou ilegal, né? Tá. Você não Eu pode lembro, trabalhar mais do que eu lembro que 40 horas. eu saía, quando eu fazia bastante zangueô, eu saía às 11 horas da noite. Uhum. Aí eu pegava o ônibus da empreiteira, eles me levavam, deixavam lá no Romidante. Eu descobri que se eu jantasse antes de dormir ou tomasse banho de ofurô, dia seguinte eu tava ferrado. Ah, é? É, porque eu dormia 3 horas por noite. Caramba. Então eu ia deitar, chegava 11 e pouco em casa, saía 11 horas, 11h40 chegava em casa, era só tempo de tomar um banho rápido, pular na cama e dormir. Uhum. E aí acordava de novo às 3 horas da manhã, fazia o café da manhã, o almoço, e fazia as marmitas, já separava 2 marmitas, e aí de novo e trabalhava. Era assim de segunda a sábado, e aí vinha trocava de turno, né? Que é pro turno da noite, que era Nicotai. E aí era o contrário, entrava às 5 horas da tarde e ia até às 11 horas da manhã. Então ficava Puxado nessa... demais, né? Pá, foram 9 meses, 10 meses assim. Mais um pouquinho. Deu. morria. Mas foi o que estava acontecendo. Foi por isso que... Você sabe que eu acredito muito nisso, né? Quando intensidade distorce o tempo. Uhum. Então, quando a gente vive as coisas muito intensamente, isso aí distorce o tempo que você passou fazendo isso. Tem gente que veio às vezes para o Japão ou vai experimentar alguns modelos, movimentos de vida e faz de forma muito, muito de boa, Faz mais sentido, ou menos, não mergulha Faz de sentido. vez. E aí ela passa a vida inteira fazendo aquilo ali e não faz sentido. sente. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui no máximo. Faz E eu sentido. vivi isso de um jeito absurdo, assim. Então, para mim foi uma mega experiência, assim. Porque tudo que a gente coloca intensidade, você acaba tendo resultado mais rápido, né? Por isso a distorção de tempo faz sentido. Intensidade distorce tempo, tá aí uma coisa boa pra Gostei. vida. Bom pra colocar numa camiseta, intensidade distorce o tempo. Essa camiseta é minha, já vou... Mas é muito bom, muito bom. E aí você foi pro Brasil e tocou. Quando eu fui pro Brasil, eu tinha na cabeça que eu ia ajudar pessoas. Uhum. Aí eu não sabia como e eu li uns livros, e esse foi um segredo muito bom, eu lia muito livro enquanto estava aqui, dentro do possível. Eu lia no ônibus, indo pra fábrica, voltando da fábrica, nos intervalinhos rápido, eu li um pouco. E eu li 2 livros que me chamaram muita atenção. Um livro que foi O Maior Vendedor do Mundo, do Og Mandino. Não assisti esse, não li esse, acredita? Então, é um livro muito difícil de ler, porque é um livro sobre disciplina, né? Ok. E é um livro que ele tem 10 capítulos principais. Ele é fininho. E cada capítulo, que eles chamam de pergaminho, você precisa ler 3 vezes ao dia. O O mesmo? mesmo. Caramba. Ele é grandinho até, não é tão pequeno. Deve ter, sei lá, 6 páginas. Ok. Então você precisa ler 3 vezes ao dia cada pergaminho. Uhum. Uma de manhã, em silêncio. Uma depois do almoço. E uma antes de dormir em voz alta. Ok. E você lê isso por 30 dias cada capítulo. E são 10 meses. Sim. Só que se você perder uma leitura,
você precisa começar tudo de começo. De Ô, novo. louco, mas você fez isso? Fiz. Não é mentira, Enquanto eu tava fez aqui, mesmo? fiz tudo. E não perdeu mudou nenhuma minha vida. vez? Nenhuma vez. E mudou minha vida. E foi a coisa mais incrível que eu li. Porque precisava muito daquelas palavras ali. Então ele falava muito sobre o amor, ele fala muito sobre acreditar, ele fala muito sobre fazer aquilo que você sente, que multiplica e por aí vai. Então foi um livro muito, muito profundo na minha Cara, vida. mas eu não tenho, sendo muito sincero, eu não teria esse dom de ler o mesmo livro durante 10 leu? meses. Você já leu? 3. Como sabe? Não sei. Teria que ser algo assim. É bonito, é muito foda. Eu acho que você deveria testar. Lê. Não sei. Tem o segundo pergaminho, pra mim, é Eu- o mais bonito, que é Saudarei esse dia com amor no coração. Ah, tá bom. É Então muito é tipo legal. um Ho'oponoponopono. Não, Sei nem é um texto. Tem um É. texto bem legal. É um texto Ah, bem tá bom. bonito. Tem uma coisa profunda ali, não é só Profundo repetir pra palavras caramba. bonitas. Não. Não é aleatório, é um texto, tem uma lógica, tem uma história. Então você meio que vai se convencendo, aquilo vai entrando no seu inconsciente. Tá É bom. bem legal, é um livro que eu indico assim pra todo mundo. É um livro simples, fácil, qualquer pessoa pode sair de um idiota pra uma pessoa incrível em 10 meses. Com um valor mínimo, com um pouco de disciplina. Um pouco não, Um muita pouco? disciplina. Muita disciplina. Muita Eu quase perdi uma vez. Então. Faz parte, né? É a vida. Todos os dias. Todo dia, 3 vezes. No exception. 3 vezes por dia. Se você perdeu uma vez. Eu lembro, por exemplo, como eu era Nicotai, teve uma vez que eu esqueci de ler uma vez, só que eu não podia dormir. E eu tinha esquecido o livro. E aí eu não tinha o livro. Aí eu passei a noite em claro pra não dormir, pra eu conseguir chegar em casa, peguei o livro, e aí eu li o livro e aí eu finalizei. Qual a chance Hum. amo os meus amigos aqui do Japão, mas qual a chance da galera que tá no Kaixá, trabalhando num ritmo absurdo como esse, conseguir ter uma disciplina dessa? Fácil. Na verdade é fácil demais. Porque pensa assim, ó. Eu lia 3 vezes ao dia. Primeira vez era quando acordava. Então eu acordava, fazia meu café da manhã, eu sentava no ônibus da empreiteira, abria o meu livro e ia lendo. Pronto, primeira leitura do dia estava feito. Eu aproveitava um tempo inútil. Segundo momento, segunda leitura do dia, depois do almoço. Eu almoçava no intervalo, no QQ ali de almoço, sentava enquanto o pessoal jogava truco, eu sentava no carrinho ali de peça e eu lia a segunda vez do dia. E a terceira vez, antes de dormir, eu abri meu livro e li. Quem indicou esse livro pra você? Porque naquela época não tinha internet. Eu aprendi, não tinha... eu fiz um curso no Como que você Brasil, chegou? quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me levou para um curso que se chamava Leader Training, que era um curso de uma empresa que dava treinamento para vendedor de colchão na época. E eles adaptaram o treinamento do Kenkopato para as pessoas comuns, né? E ali eles começaram a vender esse curso, tinha 2 japoneses que faziam na época, e eu aprendi lá. Eles falavam desse livro. No segundo curso deles, eles tinham esse livro. Então, foi um curso, um treinamento que me moldou muito. E até antes de vir para o Japão, eu fiz esse curso de desenvolvimento humano de novo. Eu repeti. Eu fiz, na verdade, o segundo nível, que era lá o nível 2, Leader Training 2, com a Arita, que foi um cara que anos depois eu tive a chance de trabalhar junto. Um cara, foi um grande ídolo na minha vida, um grande mentor, um cara realmente incrível. Realmente ele, a esposa Haru e a família toda, eles eram assim, pessoas de um nível de amorosidade, de bondade, de integridade que transcendia, assim. E o cara, até o final da vida, ele já faleceu, infelizmente, o Arita, o Yasushi. E ele era um cara que eu me moldei muito, assim, no que ele fazia. Tirando esses livros, Sam, tirando o livro Maior Vendedor do Mundo, é isso? O outro livro que eu li que mudou muito minha vida, que eu gostei muito, é um livro que, hoje em dia, ele é politicamente incorreto, que é o livro do fundador da Casas Bahia, do Samuel Klein. Samuel Klein. É um livro muito bom, eu não lembro o nome do livro, mas Por que recentemente politicamente incorreto? porque recentemente descobriram um monte de loucura, de merda que ele fazia, conectado com abuso de mulheres, É mesmo? prostituição. Ixi, aí Aí o filho também. Caralho. É estranho, né? Porque é uma repetição de padrão. O cara sobreviveu ao Holocausto. Uau. E aí, de repente, o cara fazia mais ou menos... Ele não matava as pessoas, mas ele abusava. O próprio Samuel Klein? É. Nossa, eu não tava sabendo disso Tem não. vários. Então, a família conseguiu abafar muita coisa, mas saiu no Fantástico do filho dele. Caramba. Tem histórias. Então, é uma pena, né? Mas o livro é muito bom. Então, eu tiro... É aquele negócio, né? Leia todas as coisas e absorve o que tem de bom. Sim, claro. Então, você encontra coisas que tem de bom. E eu li o livro, eu gostei muito, porque o cara chegou no Brasil sem nada e ele tinha comércio.
E eu li aquilo, gostei. E eu saí do Japão com isso na cabeça. Falei, eu vou fazer algum empreendimento, eu vou abrir loja, eu vou ter negócios disso. E eu queria, na minha cabeça, fazer uma doceria que eu queria trabalhar no conceito do combine. E foi isso. Eu falei, pô, vou fazer um combine no Brasil. Por que não tem? É tão bom. E aí eu fui com isso na cabeça. E aí eu cheguei lá, o que eu ia fazer? Fui estudar empreendedorismo. Então eu fui fazer Empretec, fui fazer... O Empretec já tinha até feito antes. Eu fui fazer todos os cursos que eu encontrei na área de empreendedorismo. Então fui fazer curso de matemática financeira, fazia conta com HP, sabe? Eu fazia folha de pagamento, folha de... Putz, um monte de coisa, contabilidade pro dia a dia. Fiz tudo que eu encontrei. Só que tudo era muito burocrático, era muito... Boring. Não era boring, porque não era boring. Eu gosto muito de matemática. Okay. Eu gosto de verdade, assim. Quando eu aprendi a mexer nas HPs, eu fiquei assim, em êxtase. Falei, caraca, eu consigo calcular os juros compostos. Eu realmente fico feliz disso. Mas eu não conseguia pôr em prática. Então, assim, eu fiz um monte de curso disso. Fiz o curso de fluxo de caixa. O que isso me ajuda a abrir meu negócio? Tá. Porque você não tinha o fluxo de caixa, de caixa ainda. Não, eu tinha um dinheirinho que eu levei pro Brasil. Os cursos não eram caros, eram baratos os cursos do Sebrae. Mas eu não abria o meu negócio. Eu não sabia nem o que eu ia abrir. Eu tava travado ainda. Eu ainda tava com medo, eu ainda era um cara muito tímido. Você me conhece há muito tempo. Você lembra? Eu era um cara na minha, quieto, fechado, não falava muito com as pessoas. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, putz, tô meio que nesse loop, tô estudando. Tinham 6 meses já no Brasil. E eu não tava conseguindo desenrolar. Aí, um dia, eu tava num curso, fazendo um curso ali perto de casa, no Tatuapé. E ali... veio uma colega de sala e ela já era uma pessoa mais velha, mais bem sucedida. E Cris, o nome dela. E ali, eu conversando com ela, eu falei, pô, tô passando por isso, né? Ela falou assim, você precisa estudar PNL. Se você estudar PNL, você destrava isso aí facinho. Eu falei, PNL? Já estudei isso. Na minha cabeça, na minha ignorância, eu falei, estudei isso aí. Porque quando eu fiz um monte de curso que dizia que tinha PNL. Entendi. Tem muito disso. Sim, claro. Mesmo no mundo do idioma, eles têm muito disso. Esse curso tem neurolinguística. Tem porcaria nenhuma. E eu achava que eu tinha feito. Eu falei, não, eu já fiz. Ela falou assim, se você tivesse feito de verdade, você já tinha destravado. Então vai fazer esse curso. É a minha única dica que eu dou. E aí eu lembro que eu fui e o curso custava muito caro. Era coisa de, sei lá, $5.000 um curso desse. Que era, vamos dizer assim, metade da grana que eu levei. Quase metade, uns 35% mais ou menos, para ser exato. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, putz, se eu comprar esse curso não vai sobrar muito dinheiro. Mas ela disse que é bom. Aí eu fiquei naquele dilema, faço ou não faço? E eu lembro até hoje que esse momento teve uma história muito bizarra. Eu tinha conhecido num curso de empreendedorismo lá, eu conheci um cara que ele era super bem sucedido. Super bem sucedido. Ele tinha rede de sorveteria. Okay. Olha que interessante. Ele tinha quiosque de sorveteria. E aí eu comecei a conversar com esse cara, e o cara super gente boa, e trocar uma ideia com esse cara. E eu falei, pô, que legal, né? E ele queria me convencer que a gente era amigo, né? E ele falou assim, cara, você tem que comprar um aeromodelo. Eu lembro dessa história. Você lembra dessa história? Porque eu sempre gostei de avião, helicóptero, câmera. Meu sonho... Eu assistia muito Doraemon quando eu era criança. E aí eu lembro que a fita do meu tio pegava, né? Tinha uma fita do Doraemon que o Doraemon amarrava uma câmera no pipa. E ele voava o pipa e aí ele tirava foto do alto. Eu falei assim, cara, meu sonho era ter um drone. Nem existia drone, né? Não tinha nada parecido com isso. Era uns negócios de gasolina. E aí ele falou assim, não, Sam, vou te levar numa loja. Ele me levou numa loja e me mostrou um aeromodelo, avião, helicóptero. Compra um desse, cara. E eu lembro que custava, sei lá, uns $3.000 o negócio desse. $4.000. Era caro. O preço do curso. Era quase o curso. Mas ele falou assim, mas você também vai ter que comprar um carro. Como que você vai carregar aquele negócio? Porque o avião é gigante. Tem que ter uma Fiorino, um negócio desse, um doblô. Aí eu lembro que eu comecei a ver isso e eu pensei, cara, é muito legal, né? Será que eu compro essas coisas? Isso é legal de você falar, porque eu acho que muitas pessoas passam por muito. Exatamente isso. A grande maioria das pessoas passam, né? De repente estar com o potencial financeiro para comprar aquilo que ela sempre sonhou, mas que não vai trazer nenhum retorno real, a não ser aquela satisfação dela imaginária. E meu pai me disse isso. E é legal que meu pai está aqui no Japão dessa vez. Meu pai falou assim, filho, pensa assim, você vai comprar esse negócio aí. Porque eu estava em dúvida, eu compro um carro, porque eu não tinha carro. Certo. Eu faço o curso ou eu compro um aeromodelo? O aeromodelo era o menos provável, mas estava lá na carta, né? O cara tava ali na frente, na mesa. Aí meu pai falou assim, filho, você compra um aeromodelo.
que isso vai te trazer de benefício? Você vai pagar imposto. Paga imposto? Você paga, tá embutido no preço, né? Você paga o imposto, era o modelo lá, você usou ele, daqui a pouco ele vale menos do que você comprou 0 quilômetro, zero novinho. E aí, o que você ganha dinheiro com isso? Você vai virar um professor de aeromodelo? Você vai fazer show de aeromodelo? Não vai ganhar dinheiro com isso. Então é meio besta, né? Eu falei, é verdade, pai. Aí eu falei, e o carro, pai? Ele falou assim, e o carro? Você vai ganhar dinheiro com o carro? Ele falou, vou. Aí ele falou assim, só tem um problema o carro. Você compra ele uma vez, você paga o imposto nele, todo ano você vai pagar o imposto. Todo ano você vai pagar o imposto do carro. E é isso que vai acontecer. E quanto você vai ganhar de dinheiro de retorno? Eu falei, pô, interessante, né? E aí eu perguntei, e o curso? Ele falou, o curso você compra uma vez, paga o imposto uma vez, mas se você conseguir pôr em prática o que você aprendeu no curso, ele pode gerar dividendo pro resto da vida. E cara, foi uma coisa certeira. Eu fui fazer esse curso, mudou minha vida. Legal. Foi a coisa assim que abriu a cabeça, porque eu destravei muita coisa. E você tinha quantos anos? 20? Tinha 21? 19 para 20. 19 para 20. E, cara, foi muito bom. Foi assim, eu acordei pela primeira vez na minha vida. Eu abri o olho, tirei minha timidez. É engraçado abrir o olho, né, pro japonês. Eu abri o olho e eu consegui enxergar um mundo diferente. Eu consegui ajudar as pessoas. Eu tinha técnica, eu tinha ferramenta. E logo eu comecei a testar com as pessoas. Começar a testar com um amigo, com outro, com outro. Eu lembro que eu pegava o ônibus e ia até a casa do chapéu para fazer uma técnica em alguém que nem me pagava. E às vezes dava errado. E dava errado. Dava errado. Eu falei, caraca, será que eu sou bom mesmo nisso? Mas eu gostava muito. E eu continuei fazendo. Aí eu comecei a participar de grupo de estudo de PNL. Fundei um grupo. Tinha em Campinas um grupo de estudo antigo. Aí eu fundei um grupo de estudo em São Paulo. E aí eu comecei a me envolver com o pessoal que organizava uns cursos em outras áreas. E quando eu fui ver, eu estava dando meu primeiro curso de formação de PNL. E como que você entrou? Porque você entrou em formação de PNL Practitioner, você tem que ter ali, você tem que ser autorizado. Tem que. Eu fiz o Practitioner, você... depois eu fiz o Master e depois eu fiz o Trainer. Fiz na sequência. Ah, o Trainer. Eu peguei meio que toda a grana que eu tinha, eu falei, puta, eu gostei tanto, já fui pum e já parcelei os últimos ali, comecei a fazer. Acabou a grana, né? É, mas eu comecei a... olha que interessante, nessa mesma época eu fiz o Practitioner e eu perdi meu medo de empreender de qualquer coisa. Sim. Eu perdi meu medo, eu desliguei o medo. Eu sou um cara que... Eu não tenho muitos medos, porque eu aprendi a desligar. E aí, quando eu fiz isso, a minha grana já estava desfalcada. Right. Não dava para ver muitos meses. E eu criei minha primeira startup, que era eu vendendo morango na rua, ali na Teodoro Sampaio. E isso daí foi uma coisa mágica, porque eu tinha visto aquelas cachoeiras de chocolate, eu tinha visto no Japão, você lembra disso? Right. E não tinha no Brasil, nunca tinha visto. E aí um dia eu voltei e falei, cara, eu vou fazer algum negócio, que eu posso fazer? Aí eu lembrei, fui olhando as fotos que eu tinha tirado, tinha a cachoeira de chocolate. Eu falei, eu vou fazer essa parada aqui. Aí eu fui atrás, encontrei vendendo uma máquina que dava pra fazer isso, montei, fui no lugar que fazia as chapas de alumínio, mandei fazer, eu levei uma câmera profissional do Japão, uma Nikon, foi o meu maior investimento do Japão, levei essa câmera, tirei foto, aí eu fiz toda a fachada do negócio, ficou lindo, 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 lindo. Ficou assim, uma coisa absurda. E eu consegui colocar isso numa loja ali na Teodoro Sampaio. Aluguei um metro quadrado dele. Literalmente. Uma fortuna. Era muito caro. E custava uma fortuna. E era literalmente um metro quadrado. Eu ficava mais pra rua até do que pra loja. Só que quando o Rapa vinha, que é tipo a polícia vinha, eu puxava e tava dentro da loja. E ali eu ficava vendendo. E fazia fila na hora do almoço. Assim, eu vendia 200, 300 espetinhos por dia a R$1,50 e fazia uma grana. E aí, de repente, eu tava fazendo mais dinheiro ali do que eu fazia como operário no Japão. Olha que loucura isso. Aquilo na minha cabeça... Trabalhando praticamente o mesmo tanto, né? Não, muito menos. Eu lembro que eu saía de casa umas... É, porque eu penso no lance de você ter que comprar o... Então, olha que louco. Eu saía de casa umas 9 horas da manhã, aí chegava lá umas 10, aí eu montava a barraquinha, já estava lá, olha que louco. Trabalhar em fábrica ajudou muito nisso. As pessoas perguntam, por que você ficou rico? Eu falei, porque eu fui operário. Porque eu aprendi a fazer coisa em escala. Então eu lembro que assim, eu demorei uns 2 meses para achar a receita do chocolate certo. Então eu fui misturando vários tipos, várias proporções. Tinha que ser o chocolate perfeito, que ele fosse crocante e que ficasse no morango. Então eu consegui misturar um pouquinho de hidrogenado, chocolate garoto, meio amargo. E, cara, achei um chocolate perfeito. Aí eu precisava fazer aquilo lá. Então eu fracionava 1 quilo, fracionava meio quilo já na mistura feita. Aí eu tinha balança de precisão, lacre. Eu fiz um negócio, dava para franquear esse negócio.
Eu não tinha essa consciência Sim. na cabeça, mas dava. E aí eu já levava tudo pronto. Aí eu comprava morango 3 vezes por semana, já limpava, desenvolvia. Eu fui aprender um tipo de mistura que fazia na água para limpar os morangos. Você não pode limpar do jeito que você quiser. Tem toda uma fórmula toda, eu fui estudar. Isso que a internet não era lá grande coisa na Né? época. Não tinha ChatGPT, nada disso. Pois é. E eu desenvolvi todo o método. Aí eu comprei caixas e quantos morangos por palito, o tamanho dos morangos, a posição, como lavava, como armazenava, quanto tempo durava. Eu fiz todo esse padrão. E aí eu peguei e comecei a fazer isso todo dia. Então eu chegava 9 horas da manhã, vendia. Quando dava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, já tinha acabado todos os morangos. Eu ficava até acabar. Às vezes acabava às 2, acabava às 4, aí eu começava a comprar mais morango. E isso me deixava, no final do mês, o dólar valia uns 2 por 1 na época. E então ele me deixava uns $5 mil por mês. Caramba. Fácil. Todo Mas mês. bruto. Não, de lucro. Caramba. Era muito louco. E aí eu lembro que eu perguntava para os médicos, que era do lado do Hospital das Clínicas, né? Os médicos mais novos. Perguntava, quanto ganha um médico recém-formado? Eles diziam, $1.000 por mês, mais ou menos. O equivalente, uns R$2.000, R$3.000. Eu pensava, caraca, eu fiz esse negócio em 3 semanas, um mês, que eu fiquei desenvolvendo isso aqui. E eu já consegui, com essa birosquinha, ganhar mais do que um cara que teve que se preparar por muitos anos. Poder do empreendedorismo, né? Poder do empreendedorismo, é fato. E aquilo desbloqueou minha cabeça. E peguei, gostei muito, ganhei dinheiro, explorei durante uns 3, 4 meses esse business. E aí veio a época de que não tinha morango. Caraca. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Que não tem morango. Tem uma época no Brasil que o morango foi muito caro. Eu acho que aqui no Japão é a mesma coisa. Sim. Nos Estados Unidos, que eu moro lá, é a mesma coisa. Morango normalmente custa R$2,90, R$3,90 a caixa grande. Chega agora, final do ano, custa $9. No. Pô, é muito mais caro. Minha margem de lucro ia pro saco. E aí o que eu fiz? Eu percebi que estava chegando isso. Eu entendi. Começou a ficar mais caro. Eu fui perguntar pro cara lá no Ceasa, por que na Cantareira, na verdade, que é o centro ali de São Paulo. Por que o morango tá ficando mais caro? Eu falei, tem a época, assim. Eu falei, caramba, não tinha pensado nisso. Aí o cara da loja de doce estava querendo comprar minha máquina. Tava querendo comprar meu negócio. Aí eu falei assim, olha, eu vendo. Custa tanto. E eu lembro que eu cobrei dele o equivalente a mais uns 5 meses de negócio, de fluxo. Aí ele falou, eu quero. Aí eu vendi, saí, fiz um exit maravilhoso. Nossa, ganhei muito dinheiro nessa startup. E com esse dinheiro eu banquei toda a minha formação de PNL. Boa. Fiz o master, fiz o trainer, fui estudar coaching, fui estudar hipnose, tudo isso. E aí eu comecei a atender, fazer sessão individual, porque as pessoas estavam pedindo muito. E eu estava usando em mim, eu estava mais descontraído, estava mais feliz, estava mais eficiente. Naquela época lá, o fato de você ser novo não atrapalhava muito. Atrapalhava, né? Muito. Eu lembro que na época eu já comecei a usar óculos naquela época ali. Porque eu tinha 20 anos, né? 20 e pouquinho. Então o pessoal perguntava a minha idade. Mas quantos anos você tem, seu pirralho? eu nunca menti. Eu falava, tenho 20 anos, 21 anos, 22 anos. E fui falando. E aí meu sonho era ter o cabelo branco, que eu comecei a ter atualmente, depois dos 40. Está se realizando. Muito, cara. Muita felicidade aí. Minha filha fala, pai, você não vai pintar o cabelo? Eu falei, eu não. Jamais. Estou há 20 anos esperando esses fios brancos. E foi isso, cara. E aí eu comecei a atender e as pessoas... Fui atendendo mais, fiz um escritório, comecei a dar palestra. E foi a época também que eu conheci uma empresa da Alemanha no Brasil, que organizava esses cursos, eu era aluno deles. Eu comecei a ir como assistente, porque eu já estava repetindo os cursos. E de assistentes eles me chamaram para ir participar de um evento deles na Alemanha. Foi a pior proposta de emprego que eu já tive na minha vida. E que virou a melhor, porque eles me contrataram. Eles me contrataram, é maravilhoso, né? Eles me chamaram para ir para o evento na Europa. E eu queria, porque eu nunca tinha ido para a Europa. E só tinha vindo para o Japão. E aí eu falei, eu quero, como funciona? Aí eles falaram assim, é bem simples, né? Você vem, você paga seu avião, você paga a sua comida, você paga sua hospedagem e a gente deixa você trabalhar pra gente. Era isso. É irrecusável, bro. Aí eu falei, mas quanto é? Quanto é a hospedagem? A gente tem uma casa lá que a gente aluga e fica mais baratinha, tanto. Quanto que é de avião? É tanto. Quanto que é não sei o que? Eu falei, dá pra fazer. Era ousado. Era quase burra a conta. Tipo assim, ousada. Era ousado. Era muito ousado ir. E aí eu falei, quer saber? Eu vou. Eu fui. E olha que interessante. Quando eu cheguei na Alemanha, eu fui primeiro para Berlim, que é a sede da empresa era em Berlim. E cheguei em Berlim e eu fiquei trabalhando no escritório da empresa. E eu dormia no escritório.
Então terminava o expediente, eu juntava a caminha e eu ficava dormindo ali. Trabalhando que você fala de graça, né? De graça, mas eu ficava. Eu chegava cedo. Voluntário. Chegava cedo no escritório, porque eu morava ali já. E aí eu começava a trabalhar, porque estava na preparação do evento. Então eu cheguei, tipo assim, faltando 3 semanas pro evento. E o evento gigante, então eu tinha que preparar muita coisa. Então eu já ficava no escritório, já organizava as coisas, fazia tudo, separava a apostila. Ah, você organiza curso, você sabe como é. É trampo pra caramba. Agora imagina você organizar 30, 40 cursos que acontecem ao mesmo tempo num outro país. Porque os cursos rolavam na Itália. Dá muito trabalho. Tinham 1000 pessoas durante 30 dias. Era muita gente. E logística de comida. E eu comecei a trabalhar ali. E aí eu ficava lá organizando, imprimindo, fazendo. E quando eu dava 5 horas da tarde, o alemão, ele não gosta de trabalhar depois do expediente. Ele tem um horário dele. Tá. E eles falam assim, não, eu estudei pra isso. Eles iam embora. E eu tinha a cabeça de quê? De Decaseg. Sim, Decaseg. Aí eu falava, 5 horas da tarde, eu comecei, sei lá, às 8. Falei, mano, eu vou terminar isso aqui. Sure. E eu ficava trabalhando até as 3 da manhã, 4 da manhã, não tinha nada pra fazer mesmo. E aí quando eles chegavam no dia seguinte, eu já tinha feito o trabalho de 3 dias. Aí ele falou, porra, por que você tá se esforçando? Eu juro, ele falou, por que você tá se esforçando tanto? Você quer mostrar serviço? Eu falei, não, é o único jeito que eu sei trabalhar assim. E aí o pessoal, os meus colegas me odiavam. Eles me odiavam, eles falavam mal de mim. Os alemães ficavam bravos comigo. E eu falava, foda-se. Eu não sei trabalhar pouco. E aí eu falei, tá bom. E aí eu lembro que eu ia pegar um ônibus para ir para Itália, e aí meu chefe contratava alguém para ir dirigindo o carro. Tipo uma Kangoo, que é tipo uma Fiorino, né? Uma Kangoo velha, com todo o material. Aí eu falei, não, deixa que eu dirijo. Ah, tá, mas não precisa me pagar nada, não, deixa que eu dirijo. Melhor do que eu pagar o ônibus, eu pelo menos vou dirigindo. Conheço algum lugar e eu não vou gastar. Aí ele falou, então tá bom. Aí eu lembro que ele me deu dinheiro pro hotel, pra comida e pra gasolina. Eu só gastei dinheiro da gasolina. Porque o da comida... Não dormi, eu fui direto. Eu fiz 20, 30 horas, sei lá, direto de Berlim até Abano Terme, que é perto de Veneza. Direto, numa paulada assim. Parava ali, via um pouco a paisagem, enchia o tanque e continuava. Comia uns lanches do McDonald's tosco e ia embora. E aí foi isso. E quando chegou no evento, eu entreguei. Fiz muito pelo que eles estavam me pagando, que era nada. E aí, quando terminou o evento, o meu chefe direto, ele falou assim, poxa, você é um cara bom de trabalhar, né? Terminou o evento, eu ainda gravei vídeo, eu liguei um monte de câmera, gravei abertura, editei, fiz melhores momentos, tirei foto e organizei as salas, imprimi, cuidei da equipe, falava com o povo, fiz tudo. Aí quando terminou o evento, o meu chefe alemão, o Rafael, o nome dele, ele chegou e falou assim, pô, Sam, você trabalhou bem, né, cara? Você podia trabalhar com a gente, né? Eu falei, bora. Eu falei, então vamos te contratar. Faça a sua proposta. Então vamos te contratar. E eu lembro que eu ganhava 19 euros por hora. Caramba. Pra trabalhar de casa no Brasil. Caramba. E eu passava 6 meses do ano na Alemanha e na Itália. E essa foi minha vida durante alguns anos. E aí o legal é que, como eu trabalhava muito, eu tirava mais ou menos em torno de 8 mil euros por mês. Todo mês, com 23 anos. Trabalhando de casa e viajando. Pouquinho melhor que quando estava no Japão. Um pouquinho melhor. Mas você percebeu como foi ousado chegar nisso? Sem dúvida. Não foi assim, toma aqui de graça. Não, só que assim, eu levei essa cultura do japonês, do Decaseg, pra isso. E eu trabalhava demais. Cara, uma das coisas que eu ensino muito pra galera é o seguinte, porque eu escuto muita gente, até que tá se destacando na comunidade, falando como é ruim trabalhar na fábrica, que você tem que odiar trabalhar na fábrica, porque senão você não sai do ciclo, senão você não quebra isso. E eu discordo. Eu acho que trabalhar Eu achava ruim trabalhar na Então, fábrica. Eu sempre falei que, cara, trabalhar na fábrica é bênção. Que bom que a gente que a gente tem essa opção de trabalhar na fábrica, que a gente é abençoado o suficiente pra gente poder estar aqui. E ganhar bem. E ganhar bem, né? E que não exige nada além de você ficar de pé muitas vezes e apertar um Apertar parafuso. botão, é isso. Você não precisa de muitas habilidades pra ganhar um bom salário. Cara, então é bênção. Então é muito bom trabalhar na fábrica. Só porque eu falo pra galera fábrica é um meio, nunca um fim. Então, E não é escalável, né? Esse não que é é o problema. Você não tem como multiplicar isso. Se você continuar... E eu lembro disso. Você sabe que eu tava conversando? Ó, eu vou te falar rapidão. Eu tava conversando com um rapaz esses dias, ele pediu pra ter um momento de mentoria ali, eu fiz uma mentoria com ele, e ele tem várias habilidades. Ele tem habilidades suficientes para começar em uma empresa específica. Eu falei, por que você não começa? Não, porque eu tô num trabalho assim e tal, que ele ganha mal, trabalha muito, Tá. e ganha mal. Não gosta. Não gosta.
E eu falei, não faz sentido, por que você tá aí? Que alguma coisa. O dom deve ser delicioso ali, né? No almoço. Eu falei, cara, tem que ter um motivo pra você estar aí. Porque ele falou, cara, não, é porque eu não quero desapontar a pessoa que eu tô trabalhando e tal. Eu falei, mas você não precisa desapontar a pessoa. Você pede as contas de maneira que você vai treinar uma pessoa pra pôr no teu lugar e tudo, mas você tem que sair, cara. Qual que é seu medo? Né? Que medo que você tem? Aí eu percebi que o medo dele, entre tantos, of course, era arriscar. E eu falei, cara, você não precisa ter medo, sabe por quê? Você está nos melhores lugares do mundo para arriscar. Porra, porque se você perdeu o pedir, emprego? Se você pedir as contas hoje, sexta-feira, descansa sábado e domingo, segunda você está trabalhando. Você não vai ficar sem emprego. Continua assim, rápido? Continua. Eu lembro que na época que eu trabalhei na fábrica, eles Meu amigo. pagavam para apresentar pessoas. Eles davam, acho que 10 mil ienes. Talvez assim não esteja nesse nível, mas, cara, worst case scenario, na pior das hipóteses, meu amigo, você pega uma bicicleta e vai trabalhar de Uber. Entregando. Uber de bicicleta. Uber pra de entregar bicicleta, comida, tá. entregando comida. Você achou que ia pôr a pessoa no ar? Eu falei, caraca, tá nesse nível? Cara, então a gente vive um momento nunca que a gente viveu na história do Japão, cara. Então quem quiser empreender, só trabalha na fábrica. Quem tem grandes responsabilidades, vamos dizer assim, pô, não posso ter minha família e tal, não posso arriscar, que é o que você falou. Às vezes o cara tá numa idade que ele não consegue tanto arriscar. Ou ele tem um custo de vida saca? muito Custo alto de vida muito também, alto, que é o exatamente. perigo, né? É. Ou então o cara que não tá com medo de arriscar, porque aqui nunca na história do Japão, tô aqui 20 anos, cara, eu nunca vi ser tão fácil pra você poder sair, arriscar, estudar, saca? Estudar, Empreender. mano. Quanta, a gente trouxe faculdade pra cá, não tô falando da Spring em si, mas quantas faculdades não tem, curso online, quanto não tem pro cara aprender e desenvolver, cara? Eu acho genial que vocês Tá. têm faculdade aqui. O cara faz a distância, se forma no Brasil, tira um monte de diploma. Um monte de diploma. E é baratíssimo. Pós-graduação, É ridículo o preço, cara. é muito barato. Então, tipo assim, Quando eu fazia faculdade era muito caro no É, Brasil. Hoje poxa, em dia, cara, que eu incrível. pagava uma fortuna na faculdade, eu tinha que pegar ônibus de manhã pra ir até a faculdade, às vezes eu ia a pé e Tinha que pagar de Xerox, lembra manhã. disso? Cara, era uma treta, irmão. Hoje a gente tá vivendo no momento mais incrível para adquirir conhecimento e aplicar, saca? Então, eu acredito que, sei lá, daqui 10 anos vai ser ainda melhor. Amazing that. Mas agora se você só está trabalhando numa coisa que você não quer, porque você não está tendo coragem de fazer o que você precisa Mas fazer. você sabe que eu gostava do lado de trabalhar na fábrica? Porque eu me sentia muito abençoado por ganhar bem. Para a idade que eu tinha. Pô, o trabalho que eu fazia antes de vir pro Japão, eu trabalhava de entregador de cachorro em Itaquaquecetuba. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, saí para faculdade. Eu fazia rádio e televisão na faculdade. Lembra disso? E aí eu lembro que eu trabalhava todo dia, de segunda a sábado, 12 horas por dia, com 30 minutos de almoço, e eu ganhava por mês R$200. Tá 200 reais. Não era 200, era 178, 190. Não dava. Eu lembro muito bem disso porque minha mensalidade na faculdade era 250. Eu não pagava a faculdade. Cara, não pagava a faculdade, eu ficava devendo. E aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Sim. Eu falava, gente, eu trabalho tão direitinho. Eu só fiquei nesse trabalho porque eu aprendi a dirigir nele. Porque eu não tinha carro. Tinha um bônus. Eu tirei a carteira de motorista, meu avô pagou pra mim. E aí eu não tinha carro. E aí meu pai falou assim, como que você pode aprender a dirigir sem ter um carro? Aí eu falei, não sei. Ele falou, pô, arranja um emprego que te deixa dirigir o carro. Boa. E o único que eu achei foi esse, no pet shop. E foi ótimo, porque os cachorros que eu ia buscar nunca reclamaram. Então eu pegava os cachorros, entrava nas ruelinhas de Itaquá, caia nos buracos. Loucura. Foi uma loucura eu dirigir aquele negócio ali. Mas funcionou. Aprendi. Funcionou. E tem a ver com isso. Aqui no Japão, a pessoa ganha bem para trabalhar com qualquer coisa. Com qualquer coisa. É ruim, porque não tem previsão de crescer. Sabe? Eu lembro disso porque eu via os meus colegas que estavam há 10 anos no Japão, há 20 anos, e eles ganhavam, sabe quanto? Exatamente o mesmo que eu, que estava ali há 3 meses, 6 meses. Então não tem. E eles tinham maior banca. Eu falava, mas a gente já está aqui há 10 anos. Eu falava, bem feito, você não está indo a lugar nenhum, você está no mesmo lugar que eu. Especificamente hoje eu encontrei 2 rapazes na academia, estava conversando com eles, e eu falei, ei, vocês estão trabalhando de Yakin? Né? De Yakin? Yakin é 2 turnos. Trabalhar à noite, na verdade. É só noite? É só à noite. Ah, que legal. Hirukin e Yakin. Tá. Nikotai. Nikotai, tá bom. Aí eles estavam, então, vocês estão de Yakin? Porque eu sempre treino de manhã. Eles falaram, não, a gente está sem trabalhar. Eu falei, pô, vocês estão sem trabalhar? Eu falei,
eu tô no seguro-desemprego, um falou. Eu falei, você? Ele falou, não, eu tô no Tem seguro-desemprego aqui? Tem, claro. Não Eu tinha. também não sei. Se a pessoa é demitida ou se ela pede demissão? Se ela pede demissão, ela demora 3 meses para acessar. Se ela é demitida, ela leva 1 mês para acessar. Será que eu deixei um seguro-desemprego aqui? Eu nunca recebi nada disso. Deixou. Caraca. Já perdeu, já. Eu vou lá no correio. Dá uma olhada. ver se- No correio, ele vai no correio. Vou lá no correio ver se tá lá. Combine que é uma merda. Vai ter o mesmo resultado. Mas o... Eu falei, você? O outro falou, não, eu tô no seguro paternidade. Eu falei, caramba, que interessante. Tem cara. isso? Tem. Mas eu só conheci um cara que ficou no seguro paternidade no Japão inteiro. Deve ter mais pessoas, of course, eu sei que tem. Mas pessoalmente eu só conheci um cara que ficou no seguro paternidade por 2 anos no seguro paternidade. Cara, quantos Aqui no filhos ele Japão. teve? Um só. E Uau. esse seguro paternidade durou 2 anos. Eu não sei qual o critério que se utiliza, mas ele conseguiu por É 2 que anos. tem tanta pouca criança assim, estão dando 2 anos pro cara ficar em casa. Ver se ele faz mais. Ele faz pegar mais, filho em né? casa, Porque fazer já mais, nasce um, já nasce 8. E aí esse cara falou assim, eu falei, você tá há quanto tempo? Ele falou, tô 4 meses, mas vamos ver se eu consigo ficar os 2 meses e já emendo o outro pra ficar mais 2 anos, emendo mais um filho pra ficar Ele é mais quase um 2 anos. aposentado. Aí eu falei, tá. Caraca. Falei, tá bom, beleza, é uma opção sua, legal. Mas o que você tá fazendo paralelamente? Tava falando paralelo que eu encontrei com eles, eu falei, tava conversando isso com eles. Eu falei, o que você tá fazendo paralelamente a isso? Não tô fazendo nada. Só venho aqui na academia e that's it. Quer dizer, Falei, então. de dia ele coça o saco, à noite ele passa metiolate. Esse é o plano da vida dele. E, cara, eu sou muito sincero. Eu falei, cara, esse plano é muito burro, velho. Eu falei, esse plano é muito burro, mano, porque se os caras cortam... eu falei, a não ser que você gosta de trabalhar na fábrica. Você gosta de trabalhar na fábrica? Não quero voltar pra fábrica, não. Eu falei, irmão, então você tem que pensar no plano, você tem que aproveitar que estão te pagando pra ficar em casa com a sua família. Você ganha um bônus. E começar a de tempo. estudar, mano, e começar a pensar num projeto. E começar, e conversei uns 10 minutos com ele, ele já que pensou trabalhe no de projeto graça. e tal. Nem que trabalhe de graça pra ganhando aprender. Né? Então, assim, é importante vocês que estão assistindo ouvir essas paradas pra virar algumas chaves na mente e falar, caraca, tem razão. Tudo depende de você, não depende de mim te ajudar, de eu não te ajudar, não depende do Sam te ajudar, não, depende de você. De você tomar as decisões que precisam tomar e fazer o que precisa ser feito. Parece piegas falar isso, né, cara? Parece assim muito... Mas é a verdade, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o cara tá certo. Eu acho. Eu acho que ele tem que ficar mesmo no seguro-desemprego, eu não seguro acho. paternidade, ficar em casa, coçar o saco o dia inteiro. Porque a gente chama essas pessoas de massa de manobra, né? São as pessoas que, quando vai apertar, vão trabalhar mais e vão ficar sempre devendo. A única coisa que ele não pode é reclamar depois. Tá bom. Sabe? Quando ele tiver com 85 anos trabalhando no McDonald's e, sei lá... Você e sabe vai que faz ser sentido o que você ótimo. tá falando? Porque Paciência, mas sempre vai ter alguém que vai querer isso. uma das coisas que eu aprendi foi com um cara que ele fazia... Ele fazia os nossos cursos e ele fez assim, ele saiu do nível 0 de inglês a um mega nível de inglês. Faltava só tirar o certificado internacional. E eu falei pra ele, cara, vamos tirar o certificado internacional agora, porque aí você pode trabalhar em Tóquio, viajar pra outros países e tal, e sair da fábrica. Ele falou, mas quem disse que eu quero sair da fábrica? Eu falei, não quero sair da fábrica. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso. Eu falei, não, eu amo o meu trabalho, eu gosto. E ele trabalhava, o trabalho dele é trabalho de fábrica, normal, não tinha nada de especial pra ele amar o trabalho de fábrica. Mas eu falei, cara, foi muito bom ouvir isso. E esse cara falou que gostava. Eu falei, cara, foi muito importante eu ter ouvido isso, cara. Interessante, porque agora eu mudei minha mente no sentido de eu não vou falar pra todo mundo sair da fábrica. Porque tem pessoas que querem estar na fábrica. O único problema é que depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu encontrei esse cara e ele tava desesperado pra sair da fábrica. Juro. Tá bom. Por quê? Esse cara... O que aconteceu? Cansou, né? E o pior, ele comprou uma casa e quando ele comprou a casa, ele entrou no financiamento de 35 anos e ele pagou mais caro do que o normal. Eu falei, cara, mas por que você pegou essa casa aí, velho? Meio caro o lugar que você pegou, não tem necessidade. Eu falei, porque é perto do meu trabalho. Eu falei, tá bom, né? O cara que ama o trabalho, né? Faz sentido, né? Só que agora ele não quer mais ficar... Aliás, ele não quer mais ficar naquele trabalho. Ele estava desesperado para sair do trabalho. Ele não aguenta mais a fábrica. Passaram-se 2, 3 anos do que ele tinha falado. Então, o que eu entendi é que não é o momento de todo mundo, saca? Então não adianta eu chegar e falar para você agora que talvez você esteja no começo. Eu não sei você, mas quando eu trabalhei em 3 fábricas diferentes, e nas fábricas que eu ia, o primeiro dia era muito doido. Que legal, o que eu vou fazer? Conhecer pessoa nova, qual que é o meu trabalho? Será que eu tenho meta e tal? Então, se a gente pega uma pessoa que está nesse início, ela não vai querer sair. Ela tá sentindo a vibe do início, saca? Mas eu Acho que tem a ver com propósito também, Guto. Então, não, sem dúvida. O propósito Pra mim, eu não quis mais trabalhar na fábrica porque não tinha propósito de vida. Sim. Eu acho que essa que era a coisa. E quando eu trabalhava nessa empresa da Alemanha, mesmo que eu estivesse fazendo apostila,
eu tava feliz. Por um tempo. Por um tempo. Por um tempo. Mas Essa é a aquilo questão. tava ligado no meu propósito Mas se de uma você forma fica ou de outra. Totalmente ligado ao seu propósito. Eu preciso ter consciência de que eu tô crescendo. É isso, entendeu? E assim, eu gostava de trabalhar na fábrica até o momento que eu percebi que eu não podia crescer mais que aquilo. E aí, quando eu fui, por exemplo, trabalhar nessa empresa da Alemanha, eu percebi que tinha muito para crescer. Mesmo que eles não tivessem um plano para aquilo, eu ia cavar meu plano. Tanto que aconteceu isso. Eu fiquei 4 anos na empresa e eu ganhava bem. Porque eu ganhava salário da Europa morando uma parte do ano no Brasil. E outra parte morando lá. Mas quando eles me pagavam todos os custos. E eu comecei a ganhar tão bem que começou a ficar alto o meu salário. E aí aconteceu uma coisa muito louca. E essa é a hora de virar a chave. Eu comecei a entender o jogo e eu comecei a fazer uns cálculos. E eu cheguei pro meu chefe e falei assim, vamos fazer um evento tal? E era um evento que eu queria levar o Pat Adams pro Brasil. E aí ele falou assim, não, mas quanto que é esse projeto? Eu peguei, desenhei, mostrei todo o projeto, fiz uma apresentação, mostrei os números e daria para dar muito dinheiro. E ele falou assim, né, mas eu acho um pouco arriscado. Eu falei, pô, mas não tem... Olha o risco aqui, eu tô te mostrando, preciso só de X pessoas para bancar isso daqui, vai funcionar. Aí ele falou assim, mas e se não funcionar? Eu que vou perder dinheiro. Aí quando eu entendi que ele tava com medo disso, eu peguei e virei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse evento. E se não der dinheiro, se der prejuízo, eu pago do meu bolso. Tá? Ah, mas não sei o que, se for muito, não tem problema. Eu posso ficar até 1 ano sem receber salário. Tudo bem pra você? Porque eu juntava dinheiro, eu vivia com pouco. Eu fico 1 ano sem salário pra pagar isso aí, mas eu pago tudo. Ele, opa, interessante, hein? Eu falei, porém tem um outro lado. Se der dinheiro, eu quero uma porcentagem desse projeto específico. Aí ele pegou e falou, tá bom. E fizemos. E o projeto deu muito bem. E de repente, de 8, foi como se eu estivesse ganhando, sei lá, 30 mil euros no mês. E aquilo foi muito grande. Quando chegou a hora dele querer me pagar, era muita grana. E ele falou assim, mas é muito dinheiro, Sen. Aí eu falei assim, então fazer o seguinte, então em vez de você me pagar isso, eu quero comprar um pedaço da empresa. E assim eu comprei 10% da empresa na Alemanha. Legal. E depois eu comprei mais não sei quanto. Chegou a morar um momento que eu tinha 49% da maior empresa de formação de terapeutas do mundo e da Europa na época. E aí eu fui crescendo. Aí chegou uma hora que eu fiquei tão grande dentro da empresa que incomodou ele. E aí ou eu comprava a empresa toda dele ou eu ia embora. E ele não queria vender. Ele não queria sair. E aí eu fui embora. Aí eu fui abrir minha própria empresa, comecei a minha história. E aí que no meu primeiro ano da empresa nova, eu fiz meu primeiro $1 milhão num ano. E é muito louco, porque pensa assim, vamos pensar em $1 milhão. $1 milhão para eu fazer trabalhando como um funcionário, ganhando por hora, eu teria que ganhar mais de, sei lá, $500 por dia. Por hora. Por hora, né? $500 por hora para fazer $1 milhão no ano. Quem ganha $500 por hora, cara? Só se for um médico, alguma coisa do tipo. De futebol, né? Então, mas como um funcionário normal, não se ganha isso. Mas empreendendo pode. É verdade. Então, isso mexeu muito na minha cabeça e aí o jogo foi escalando e crescendo. E seria impossível a gente fazer um podcast só contando todas as histórias, então a gente vai ter que fazer vários outros. Mas, já vou agradecer, Senna. Thank you very much, man, por você ter tirado um tempinho pelo aqui. convite. E vamos fazer outros podcasts, vamos bater mais papo. Nas outras vindas? Vamos ver se antes, né? O cara vai passar 1 mês aqui no Japão, dá tempo de fazer pelo menos mais um. Temos que fazer um podcast no Sushiro, aí eu topo. Boa. Guys, quem não segue Sam, @SamJolan. No YouTube, se você colocar Sam Jolan, também você vai achar fácil. Então, no Spotify, no YouTube, no Instagram, no fácil, TikTok. O cara é conhecido. E você que ainda não conhece Spring School, não conhecia, agora conhece, curte, compartilha e se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos, nosso podcast. Fechou? Thank you very much for watching this video, guys, and God bless you all. Spring your life. Bye bye. Bye bye. Yeah. Can't stop me now.